Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um episódio do seu canal Nômades com Jackson Nascimento. E você, claro, pode participar com a gente, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e também sugerir temas, assuntos pertinentes, convidados, para que a gente possa trazer aqui para o nosso almoço com os nômades no Maloca Restaurante, que fica localizado no Bosque Clube, Avenida Constantino Neri, Chapada, em Manaus. E é sempre um prazer receber amigos, todos eles com um grande trabalho voltado para a coletividade. E desta vez eu recebo o sindicalista, dirigente sindical, grande amigo de longuíssimas datas, bote longas datas nisso, Valdemir Santana, que pela terceira vez é reconduzido à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, num dos principais polos industriais da América Latina, que é o Polo Industrial de Manaus. Seja bem-vindo, Valdemir Santana, aqui é o Nômades com Jackson Nascimento. É um prazer estar aqui contigo, né? Esses longos anos que a gente se conhece, né? Ninguém pode dizer muito longos, né? Para não dizer que está ficando mais velho, né? Então é um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes, né? Do dia a dia nosso aqui, que estamos nessa luta, aí você conhece isso. É importante estar aqui contigo e qualquer pergunta que você queira fazer, está à disposição. Muito obrigado. Primeiro agradecer, porque o Valdemir Santana, ele tem uma agenda muito intensa. Então a gente vai logo direto às nossas conversas. E esse é um almoço, viu, Valdemir? Daqui a pouco o chefe Raimundo Venâncio vai nos servir um peixe regional para que a gente possa almoçar e bater papo ao mesmo tempo aqui no Nômades. Você está sendo reconduzido à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do Polo Industrial de Manaus, fruto de um grande trabalho, de uma representatividade que você tem feito com muita maestria. Na realidade, nós, antes do movimento sindical, né, que também nós somos filiados à Central Única dos Trabalhadores, né? E, coincidentemente, o Sindicato Metalúrgico vai fazer 90 anos agora, dia 17 de agosto agora. Certo. E a CUT também vai fazer 40 anos, né? E a luta é muito árdua no dia a dia, né? Então é importante essa recondição novamente a CUT, ao Sindicato Metalúrgico e os outros companheiros que também faz parte do dia a dia nosso e companheiras, né? Então é importante essa nossa luta, principalmente agora, né? Exato. Nessa reforma tributária que está acontecendo no Brasil, para que a gente não perca os nossos ideais, não perca os nossos incentivos para garantir os empregos aqui e o desenvolvimento da região. Importante todo mundo estar atento a esse detalhe da reforma tributária, né? Que vai reduzir a burocracia, mas nós não podemos perder as nossas indústrias, né? Hoje, como você mesmo falou agora, o polo industrial nosso emprega quase 117 mil pessoas, né? Que é para empregar muito mais, certo? Então nós estamos nessa luta com a sociedade manuária e amazonense. Importante estar nesse sentido. Muito bem. Olha, o Valdemir Santana, a questão sindical do Polo Industrial de Manaus, a história sindical se mistura não só com a liderança do Valdemir Santana, mas com a sua atuação no Polo Industrial de Manaus. Isso é muito significativo, não só agora, como em diversos momentos em que o Polo Industrial se sentiu ameaçado, com políticas até, né, de se fazer com que o Polo pudesse sofrer sanções com referência à diminuição dos incentivos. E é muito importante o sindicato, nesse momento, ter o seu posicionamento, sua participação e sua voz, né, Valdemir? É importante a população amazonense saber, e o Brasil, que o incentivo é no Brasil todo, tá? Mas o ataque é só em cima de nós, né? É só em cima de nós aqui do polo industrial. Então é importante, nós temos um polo, o maior polo do eletrônico da América Latina, correto? De conhecimento, nós temos uma universidade que foi criada através desse polo, nós temos várias situações de benefícios sociais para a categoria, né? E para a sociedade manuária. Você tem ideia? Se o Sindicato Metalúrgico lá atrás, há 25 anos atrás, não colocasse na sua convenção coletiva assistência médica para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria, hoje praticamente 600 mil pessoas têm plano privado por causa do Sindicato Metalúrgico. Já pensou essa falta? É a conquista nossa lá atrás. Já pensou
por falta de oxigênio que tinha, quantas pessoas não teriam que ter passado, que passou muita gente, muitas famílias que perdeu, quase 16 mil pessoas aqui em Manaus. Então não é fácil, né? Então a briga não é essa. E agora nós estamos nessa questão da reforma tributária para que a gente mantenha o poder aqui e tenha as empresas aqui instaladas aqui em Manaus. Olha só, a reforma tributária está acontecendo, o texto aprovado na Câmara foi para o Senado, nós temos uma relatoria, essa relatoria, inclusive do Polo Industrial de Manaus, da reforma tributária, é aqui do Amazonas. Isso ajuda no sentido de se defender a manutenção do Polo Industrial de Manaus e a sua empregabilidade? Com certeza, né? Porque o relator, o Eduardo Braga, que já foi governador, né? E conhece aqui tudo. E conhece o que é de benefício para nós. Mas ele é um senador só, nós temos 3 senadores. Nós somos 81 senadores no Brasil todo, né? E tem muita gente que não vê isso como uma situação democrática, né? Entendendo que o nosso estado aqui, nosso estado do Amazonas, os nossos ribeirinhos, nossos moradores tradicionais, garantiu a floresta, 96% da floresta está garantida pelo conhecimento que o pessoal tem lá. Diferente do sul do país, né? Que destruiu a Mata Atlântica, destruiu uma porção de coisas e ficou por isso mesmo. Então, as pessoas que estão aqui na nossa região amazônica conhecem a Amazônia. Então, é muito importante a posição do nosso relator, o senador Eduardo Braga, mas que ele escute a classe trabalhadora também. Principalmente a pontuação da classe trabalhadora. O Valdemir, eu conheço já há muitos anos, que eu já labutei em várias emissoras de rádio e televisão, e sempre foi uma pessoa muito pontual na defesa não só dos direitos do trabalhador, mas do Polo Industrial de Manaus. Como tem sido a relação do sindicato com, principalmente, a questão dos diretores, do sistema patronal do distrito? Olha, na realidade, se você colocar no dia a dia, hoje nós temos gestores de em fábrica, né? E os donos da fábrica não estão no Brasil, estão na Europa, estão na China, estão no Japão, não estão aqui. Então você tem gestores que acabam tendo alguns conflitos às vezes, né? São poucas empresas locais e no Brasil, então nós temos esse problema sério. E uma empresa de fabricante de celular não está aqui, o dono. Está na Coreia, tem outros campos. Não temos essa dificuldade. Então acaba tendo problemas, né, de comunicação. Já o setor naval não, né? O setor naval são de brasileiros que estão aqui no Brasil. Fica mais fácil nós conversarmos. Mas é importante, né, a gente ter esse diálogo com todo mundo para alcançar o maior número a parte social, de número de trabalhadores que for possível. Então é a importância nós conversarmos e ter um diálogo para isso. Valdemir, daqui a pouco a gente vai almoçar. Daqui a pouco, o Nômades para almoçar e sempre convida alguém. Você é o nosso convidado para degustar uma banda de tambaqui assada com banana pacovan, farinha de banana do Arini e um pirarucu, a milanesa e o grelhado. Tá bom para você? Está excelente, né? Verificando que nos últimos dias aí a população está reclamando do preço do peixe, que não está fácil, né? Você tem a ideia, vou dar esse dado para você, por dia no destino industrial, as empresas são obrigadas a dar em torno de 370 mil alimentação por dia. E 2 vezes peixe por semana, porque está na convenção coletiva. Só que o peixe não vem aqui do Amazonas, vem por quê? Vem de Rondônia. Não tenho nada contra os meus amigos de Rondônia, mas nós temos que, o Estado tem que começar a dar incentivo para o nosso pessoal produzir o nosso peixe também aqui na nossa região, né? Isso já é uma pauta. Já é uma pauta, é lógico, né? O peixe que está sendo servido no distrito, quantas refeições por dia? 370 mil. Por dia? Por dia. E por semana é 72 toneladas de peixe. 72. E vem de Rondônia? Vem de Rondônia. Você observa isso e o Amazonas, com essa extensão toda, precisa ter aí um incentivo na questão da piscicultura, seja ela de cativeiro, gaiolas, eu não sei como é que está essa questão da piscicultura. Agora, esses dados são importantes, porque o Polo Industrial de Manaus, além da sua empregabilidade direta, tem a geração de empregos indireta, né, Valdemir? Justamente, a cada emprego
dentro da fábrica, em Manaus, mais 5 empregos em Manaus e mais 7 no resto do Brasil, tá? Então emprega mais fora de Manaus do que em Manaus, ok? Eu tenho uma pergunta a fazer para você. No governo anterior, um decreto que foi anunciado, inclusive teve uma guerra tributária a respeito do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, atingir em cheio a Zona Franca de Manaus. Nesse novo governo, você e o sindicato ainda teme algo nesse sentido ou não? Olha, no governo anterior nós perdemos 23 empresas, tá certo? O ano passado. E com apoio de alguns deputados que foram ser reeleitos, tá? Lamentável. Lamentavelmente, né? Quem vota contra as mulheres tem que ser lamentável, né? Teve deputado que votou contra as companheiras, né? Tá certo? É horroroso isso. Mas a gente conseguiu agora, nesse governo, estagnar isso. Mas não significa que parou, né? Não esquecendo que a gente é o governo presidencialista, mas quem manda é o Congresso. Quem manda é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o Parlamento, os 513 deputados federais e os 81 senadores que defendem. Mas é importante a população saber, né? Os 20 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e os quase 4 milhões que vivem na Amazônia têm que ficar de olho nessa situação, tá certo? Então, que eles precisam mais de nós que nós deles. Um precisa do outro. Que nós temos 37% da água doce do mundo está aqui na Amazônia. Está com a gente, tá? Já é o ponto. Mundial. É importante, certo? Olha só, pessoal, estou conversando com o Valdemir Santana, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do Amazonas, sendo reconduzido pela terceira vez, demonstrando toda a sua liderança. Eu já o conheço há um bom tempo na defesa dos direitos dos trabalhadores lá do Distrito Industrial. Aliás, eu quero mandar um abraço a todos os amigos que nos acompanham do Distrito Industrial, das empresas que são fãs aqui do Nomas, da GRI, né? Lá da Electrolux, da Yamaha, da Honda. E tem muitas empresas do Polo Industrial de Manaus que já se adequaram, inclusive, a todas as reivindicações do sindicato a essa altura do Polo Industrial de Manaus, Valdemir? Olha, a gente manda a pauta para eles, né? Para os representantes das empresas, né? Sobre as nossas reivindicações. E agora, nesse momento, nós estamos em campanha salarial para 105 mil trabalhadores, e que se vai aumentar o reajuste e o salário dos trabalhadores e outros benefícios mais, né? Para você ter ideia, nós estamos pedindo que todas as empresas do distrito, que em torno de 700 empresas, tenha um nutricionista, né? Que tenha serviço social para empregar. Muita gente desempregada de serviço social e nutricionista. Não vamos precisar urgente disso, né? Para que essa pessoa faça uma boa gestão no sentido de você ter a nutricionista da empresa que faz a alimentação, mas da empresa a tomadora não tem, e tem que ter. Então é uma coisa importante que o sindicato está reivindicando e está encaminhado nesse sentido, né? Muito bem. Olha, a Suframa já tem novo superintendente, que é o ex-deputado Bosco Saraiva, né? E com isso já houve uma modificação na relação com os empresários, com os trabalhadores, e o Bosco Saraiva, sendo aqui do Amazonas, tem total conhecimento de como funciona o processo, já foi deputado federal, conhece as instâncias, conhece todo o procedimento do polo. Isso tem facilitado para o sindicato ou ainda continua no mesmo patamar, no mesmo nível de relacionamento com a superintendência? Olha, nós tivemos lá com o Bosco, né? É do mesmo bairro que eu, né? Vizinho lá do Morro da Liberdade. E além de o Bosco conhecer, ele já foi funcionário da Sharp. Conhece toda, então pronto, não tem nem como escapar. Né? Eu tenho certeza que nós já conversamos com ele, vai chamar a classe trabalhadora para conversar, escutar a classe trabalhadora que sabe muito dentro da fábrica, o que acontece dentro da fábrica, e pode utilizar. A Central Única dos Trabalhadores tem 115 sindicatos, que podemos ajudar muito a Suframa, muito o Brasil, tá certo? Nesse sentido aí, sobre a questão dos incentivos da zona do polo industrial, os impostos de P&D, né? Virou uma farra nesse processo de P&D, e o Bosco tem que ajustar isso com o ministro da Indústria e Comércio. Essa é a posição da nossa Central Única dos Trabalhadores, tá certo? O CBA
que houve uma transformação com o reconhecimento da sua instituição com o CNPJ e tornando-se o A para agronegócios, isso beneficia a região e automaticamente os trabalhadores? Olha, o CBE é uma briga nossa muito antiga, né, que foi criada lá atrás, né, e agora tem um CNPJ para fazer a pesquisa e desenvolvimento no geral. Mas, infelizmente, quem está dirigindo é um instituto que não é da terra. E nós temos conhecimento aqui, nós temos PhD, cientista, tudo que pode desenvolver aqui. Como eu digo, né? Tem gente, não adianta a pessoa, um instituto assumir lá que não sabe que é um caroço de cupuaçu. Né? Não tem mais compreensão, aí fica difícil. Tá sendo mais, a gente vai dar um ar de confiança para esse sentido, mas eu preferia que os conhecimentos que aqui da região tem. Se tem ideia, a malária, os maiores pescadores de malária do mundo estão aqui na nossa região. Não conhece a região, tá certo? Então, tem gente que pensa que o Amazonas é um negócio pequeno. Não é um negócio pequeno, tá bom? É um estado continental, com distâncias continentais. E por falar nisso, Valdemir Santana, eu sei da sua amizade com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem uma amizade com o presidente atual, você tem trâmite no governo federal. Eu, como repórter, já fiz, inclusive, esse levantamento, essa apuração. E eu gostaria de saber que tipo de benefícios a gente pode vislumbrar para o Polo Industrial de Manaus. É possível aumentar a área sulframada para atingir a região metropolitana e municípios que são potenciais no entorno da capital do Amazonas? Ou isso está fora de cogitação? Eu acho que a Amazônia como um total, eu falo da Amazônia como um total, tem que verificar essa questão a nível nacional, né? Porque e aqui em Paranduba não tem mais benefício, é só atravessar a ponte que é 13 quilômetros, né? E nós temos que desenvolver a região sem destruir ela, sem destruir, tá certo? É sustentável, então é possível fazer isso. E para o Brasil e para o mundo. No momento que nós explorarmos a parte ambiental, a nossa floresta, sem destruir ela, é fundamental para nós isso. O conhecimento que nossos ribeirinhos têm, o conhecimento que eles têm para nos ensinar. Por isso que eu defendo isso, né? Então, o pessoal sabe que, eu estou vendo aqui o pirarucu, o pessoal sabe como é que pesca o pirarucu. É um trabalho, né? Para a gente ter ideia, nós estamos vendo aqui o tambaqui. Quem tirou as espinhas do tambaqui foi o nosso caboclo no interior, né? Que hoje, onde você utilizava só a costela, hoje você usa toda a carne do pirarucu, até a cabeça você faz no nicho industrial, caldeirada de cabeça de tambaqui. E isso vem do conhecimento dos nossos ribeirinhos, né? Não dá mais para você levar juta nas costas, né? Nós podemos colocar o quadriciclo, né? Que é fabricado pela Honda, pela Yamaha, mas com benefício fiscal, né? Como o governo federal fez benefício fiscal para os carros populares, que para mim não é popular, 90 mil. 90 mil popular fica longe desse sonho. Então nós temos muita coisa para fazer. E eu tenho certeza, quando chegar essas propostas ao presidente Lula, né, ele vai fazer acontecer, né? Tá aí, foi lançado agora que as crianças têm que passar o dia estudando, né? E se divertindo. Então, escola de tempo integral. Isso aí é uma coisa super importante. E eu tenho certeza disso. E não esquecendo que o governo Lula prorrogou lá no primeiro mandato dele 10 anos de polo industrial e a Dilma 60. Eu vi. Né? Foi o governo, né? O governo do Partido dos Trabalhadores, onde eu sou presidente do diretório municipal. Que nenhum governo mais fez isso. Então está garantido isso aí. A gente é grato a isso. É histórico, é grato a isso. Agora não podemos deixar acontecer, né? Imaginar que o polo industrial nosso é o maior da América Latina, mas só representa o Brasil, a parte industrial, não chega a 3% da atividade industrial no Brasil. É muito pouco, né? É muito pouco. Certo? Olha só, pessoal, eu estou conversando com o Valdemir Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do estado do Amazonas, para o Nômades com Jackson Nascimento, almoço regional aqui no Maloca Restaurante, Avenida Costa Tironeri, Bosque Clube. A gente vai para um breve intervalo, mas eu volto em instantes, concluindo com Valdemir Santana, Nômades, vários caminhos, diversos destinos. Continuamos aqui com o Valdemir Santana.
que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, degustando um tambaqui numa loca, com banana pacovan, farinha do arini. Aliás, a cozinha estava preocupada porque o Valdemir conhece muito bem de peixe. Então tinha que deixar no ponto tanto o pirarucu quanto o tambaqui. Está no ponto, não? Você já provou? Tá excelente, pirarucu e tambaqui. Tá bonito o negócio aqui, viu? Até recomendo o pessoal vir aqui, viu? Recomendo a turma aqui. Tá certo? O pessoal do distrito tem que vir para cá, né? E essa turma aqui da Torquato, que tem 40 empresas aqui na Torquato, vem almoçar aqui, né? Não é verdade? Aberto de segunda a segunda. Segunda a segunda. Dá uma passadinha aqui, né? Ó, o pessoal que for metalúrgico vai ter um desconto especial. Pronto, tá fechado. Falar em desconto especial, eu gostaria que você falasse dessas comemorações que vão haver agora em agosto do Sindicato dos Metalúrgicos. Está completando quantos anos? 90 anos. O sindicato vai comemorar 90 anos agora, dia 17. E a gente vai fazer uma festinha lá no Clube do Metalúrgico, né? Estou devendo uma visita lá, faz muito tempo. Rapaz, Valdemir, eu quero te pedir desculpa, mas faz tempo, hein? Faz tempo. Então lá, o clube lá todo domingo funciona, né? Então domingo que vem, dia 20, né? Dia 20 agora de agosto, vai ter a comemoração lá. Você já está convidado novamente. O Nômades vai, toda a equipe vai estar lá. De estar, né, para ir lá com a gente, né? Nesses 90 anos do Sindicato Metalúrgico, né? É importante, lá uma área de lazer, uma maior área de lazer da região norte, é o Sindicato Metalúrgico, para todos os trabalhadores do distrito. E nós abrimos para os outros sindicatos também, que sabe que lazer em Manaus não tem, né? Está aberto lá, é carente. Não é aberto ao público? Como é que funciona? A diretoria abriu, né, para todos os companheiros, né? Que às vezes tem uma pessoa que trabalha numa fábrica, mas a esposa trabalha no comércio. Pode levar lá, está aberto, né? Com segurança. Radialista, jornalista, pode chegar também? Jornalista eu já convidei um monte de vezes, fazer uma festa lá, não foram. Não, eu lembro disso. Convidei um monte de vezes. Olha, marca o dia para a gente comer um tabaquezinho lá. Ou uma galinha gabidela. Recentemente eu perdi a cabidela, é verdade. Está convidado. Então, os nossos amigos jornalistas podem ir a hora que quiser. Tá bom? Não é fácil. 90 anos é muita história, né, Valdemir? Muita história. Né? Lá atrás, né, na época que existia alguns ferreiros, né, que criaram os sindicatos metalúrgicos, estamos elevando, né? Hoje o Sindicato Metalúrgico é o maior sindicato da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que a CUT representa quase 15 milhões de trabalhadores filiados a ela, né, no Brasil todo, né? E é a maior central da América Latina, nossa central. E estamos aí no dia a dia, né? Para levar o que for melhor para os trabalhadores. Valdemir, o Lula está vindo para o Amazonas, vai a Parintins, inaugura o Linhão ali, Sistema Nacional de Energia Elétrica. Você já foi convidado, que eu estou sabendo, fiz essa apuração, né? Você vê que eu estou bem informado. Está bem informado. O jornalista está bem informado sempre. Bem informado sempre. Então, o Valdemir faz parte da comitiva do Lula. Sempre que o Lula vem aqui, tem uma amizade já há muitos anos. E eu gostaria de saber de você, Valdemir, como é que o Lula, o presidente Lula, tem visto o Polo Industrial de Manaus, tem apoiado. O Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, já esteve aqui duas vezes, participou da reunião do CAIS. Tem mudado o tratamento com o sindicato e com os trabalhadores na era Lula? Com certeza, né? Com certeza. Nós temos um conhecimento, uma amizade, né? Que como ele é metalúrgico, nós também somos metalúrgicos, né? Então, o presidente Lula sempre teve um carinho pela nossa região. Como eu acabei de dizer, o governo prorrogou 60 anos o Polo Industrial, que vai até 73. Exato. Mas nós não queremos até 73. Nós queremos avançar, né? Avançar nesse sentido. E a nossa preocupação é a reforma tributária para poder não perdermos o que a gente tem. E temos que avançar. E não pode avançar só em Manaus, avançar em todos os 61 municípios do estado, né? Com a tecnologia, o Guaraná, né? Lá de Maués, né? O peixe, o queijo lá de Altazes. Como é que a gente vai fazer para poder a gente produzir, né? E não só para o Amazonas, mas para o mundo todo, para o Guaraná, o nosso açaí, né? Cais de Silves, Itapiranga. Justamente, fica bem claro que agora tem tecnologia para fazer café de caroço de açaí. Então temos que pegar essa tecnologia que nossos amigos engenheiros, químicos formularam aqui na Amazônia para a gente avançar.
Isso é muito importante. Olha, até porque a Amazônia tem toda essa riqueza, essa biodiversidade, e a população precisa receber isso em benefícios, mais saúde, educação, infraestrutura. E é claro que tudo isso passa por um processo político, por um processo de articulação, de representatividade. E o convite ao Valdemir, além de ser meu amigo de longuíssimas datas, é justamente por essa atuação que ele tem à frente do Polo Industrial de Manaus. E por isso, Valdemir, eu te faço uma pergunta. Um dia você já pensou em se candidatar, entrar na questão da política, como uma forma de trabalhar em torno da bancada para o Amazonas? Com certeza, né? Todo pessoal... Eu sou filiado a um partido. Você tem plano? No momento não, né? Mas nós temos um grupo político que está defendendo agora a situação. Por exemplo, nós defendemos aqui em Manaus uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores, né? Já tem 4 pré-candidatos, que eu acho, para a Prefeitura de Manaus, né? Nós temos que ter uma bancada forte lá futuramente deputado federal e senadores, né? Para ver os interesses do Amazonas, da região e do Brasil. Importante é isso, essa questão toda, né? E não dá também nós temos o melhor abacaxi do mundo e não mandar para fora o abacaxi. Novo Remanso. O Valdemir estava lá em Novo Remanso. Cadê o Cezinha? Cezinha, o Valdemir estava lá em Novo Remanso. Eu acompanhei, Valdemir. Eu acompanhei. Rapaz, foram muitas idas e vindas. Teve até um grupo italiano que queria colocar o abacaxi em compotos. Tu lembras disso, Valdemir? Lembre muito bem disso, e não dá para você tirar o abacaxi e jogar a nossa casca fora, né? Vamos usar a casca, né, do abacaxi, né? Dá para fazer muita coisa. Então, essa tecnologia, o nosso interiorano sabe tudo. Só pode pegar a tecnologia que tem para avançar nesse sentido, né? Para avançar. Não dá para tirar a riqueza lá de Presidente Figueiredo e mandar para o Canadá. Nós temos que utilizar aqui, né? Por isso que não dá para você sentar em ouro e morrer de fome. Não pode. E também não pode destruir a Amazônia. Muito bom. Valdemir Santana, governo federal está muito bem. Governo estadual, você está bem? Olha, eu vejo que falta o governador ser tá mais próximo da população. Que eu vejo, né? Operário, distrito. Dos trabalhadores, porque nós estamos tendo um problema sério no distrito industrial com assaltos. Né? Muito assalto nas rotas, né? Já é um apelo. É um apelo ao governador sentar com a classe trabalhadora, com a segurança, para verificar essa questão. Nós temos quase 2.500 ônibus que pegam os trabalhadores de madrugada e levam à tarde e é assaltado. Não pode, né? Nota que tem sido alvo dos meliantes. Justamente, né? Então, quem tem que dar segurança do nosso Estado é o governo do Estado. Então, nós temos que colocar nossos policiais, que houve concurso público para os policiais, não foram chamados até agora. Então, que colocar o pessoal na rua. Eu sei que a gasolina, o diesel está caro, mas quem aumentou não foi nós, não, né? Nós temos que baixar lá para poder rodar os carros, né? E agora tem mais carro na oficina parada do que na rua, então nós temos que avançar. Então, nós estamos marcando uma audiência com o governador para nós conversarmos sobre isso. Está na pauta. Está na pauta. O Valdemir Santana, rapaz, ele sempre foi, não só do Sindicato dos Metalúrgicos, mas também tem olhado o lado social do trabalhador, a questão da saúde, do transporte, como ele colocou ainda há pouco. Ainda bem que vai ter essa pauta com o governador Wilson Lima. Aliás, o governador tem sido muito receptivo nessas reivindicações, não só do Polo Industrial de Manaus, mas também de outros nichos aqui da capital do Amazonas. Área sulframada. Como é que tem sido a atuação do sindicato no que se diz respeito a essa intermediação de atuação do polo da Sulframa nessa área? É importante, né? Essa conversa que a gente vai ter com o nosso amigo Bolso Saraiva, a gente vai ver essa área sulframada, né? Que as empresas estão vindo para Manaus e não tem área para utilizar, certo. Não é verdade? Porque o governo anterior, o superintendente anterior, leiloou muitas terras. Isso é um absurdo, né? Aquele senhor que se diz superintendente. Tá certo? Que se diz superintendente. Não vou nem falar o nome dessa pessoa. Foi um tempo ruim para o sindicato? Olha, foi um tempo ruim para os trabalhadores. Por quê? Nós perdemos 27 mil empregos.
27 mil locais de A trabalho. gente não sabe disso, Valdemir, você tem que falar. E nós perdemos 23 empresas que iam fazer lâmpada de LED para colocar nos postes, né? Por quê? Foi má vontade, inabilidade, o que aconteceu? Maldade mesmo. Foi maldade do superintendente anterior, que foi candidato até senador da República. Foi maldade mesmo, né? Então a gente conseguiu, para você ter ideia, quem entrou com a ação que nós pedimos da CUT foi o Paulinho da Força, né? Da Força Sindical. Solidariedade. Ele que pediu, que eu pedi para ele. Né? Nós pedimos e nós ganhamos a eliminar lá, juntamente com 2 deputados, né? Aliás, com 3, que era o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, o Bosco Saraiva, tá certo? O Bosco Saraiva e o Sidney. Sidney Leite. O resto fugiu de nós. Não queria nem conversa, porque era do governo passado, né? Então a gente agradece publicamente aqui. Agradece publicamente e o Paulinho da Força, que é presidente de Solidariedade, bancou o negócio junto com a gente. Eu li essa matéria. Então é importante isso, a gente é grato por causa disso. Inclusive agora do dia 20, que vai ter a nossa festa, eu estou convidando o Paulinho para receber uma placa. Ele aqui. vem? Eu não sei se ele vai vir, não vou estar chamando. Já confirmou? Não. Não sei, nós mandamos essa semana o convite para ele vir aqui para dia 20 receber uma placa em defesa dos trabalhadores do estado do Amazonas. E fica a dica aqui do Valdemir para que ele receba o título de cidadão. Isso é coisa minha já. Porque ele entrou com uma ação no STF e essa ação foi deferida no que se diz respeito à manutenção do IPI e a proteção do polo industrial de Manaus, porque é constitucional. Então, isso é uma questão política, mas fez algo pelo Amazonas e pelos trabalhadores do polo industrial de Manaus. E ele é de São Paulo, hein, Manu? Ele é lá de São Paulo, mas ele é nosso parceiro. Nosso parceiro uma central co-irmã, a Força Sindical. No momento que a gente pediu para ele fez. Tá certo? Inclusive o nosso amigo Bosco é do partido dele. Pronto. Então eu queria até dizer que é justo o Bosco estar onde está hoje. Justamente, eu não vejo problema. Por isso que eu entendo que logo ele vai estar chamando os trabalhadores para conversar sobre esse assunto, né? Para melhorar. Valdemir Santana, nós já temos o convite 90 anos, dia 20, né? Do Sindicato dos Metalúrgicos, lá no quilômetro 27. Rapaz, o Valdemir, eu sempre quando passava ali, indo para Itacoatiara, eu dizia para a dona Wirley, Valdemir me convidou para vir aqui no sindicato e eu não vou poder parar. Isso tem uns 10 anos, Valdemir. Eu estou convidando, já que eu convidei você várias vezes, então eu estou convidando agora todos os assessores para isso. Se não for, eles estão aqui, viu? Bem, Valdemir, hoje os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus, eles podem se considerar protegidos? Olha, o Sindicato Metalúrgico, que é a diretoria do sindicato, faz tudo que é possível para essa proteção, né? Nesse sentido de aumentar o número de emprego. Nós estamos numa briga grande agora, para você entender, para reduzir a jornada de trabalho no Brasil todo. Certo. Que faz 35 anos que reduziu a jornada de trabalho. 35 anos. Em 88. Que era 240 horas, passou para 220. Agora nós queremos para 200 horas. Certo. Se isso acontecer no Brasil, vai gerar 4 milhões de emprego. E aqui no nosso estado vai gerar 40 mil empregos. 40 mil empregos. É mais do que um município do interior. Entre o comércio e a indústria. Né? E as pessoas vão ficar menos doentes. Essa é a posição da Central Única dos Trabalhadores do Sindicato Metalúrgico. O Valdemir, ele não lembra, mas eu vou lembrar ele agora. Combateu os casos de lesão de esforço repetitivo do Polo Industrial de Manaus. Também combateu, né, e defendeu as mulheres com o direito de ter o intervalo para ir fazer suas necessidades no banheiro. Veja bem. E também o aumento no que se diz respeito ao horário de refeições. Nós temos toda a reverência ao Valdemir Santana, que está conosco aqui, Sindicato dos Metalúrgicos da Amazônia. Valdemir, muito obrigado, Valdemir, pela sua presença aqui conosco. Vamos saborear o pirarucu e o peixe, o tambaqui agora? Com certeza, né? Vamos saborear o nosso peixe, que cada peixe nosso é um gosto diferente, né? Só nós que temos aqui, né? Tentaram fazer o tambaqui em outros lugares, né? Mas o gosto é outro. A água do Rio Negro, a água do Solimão, isso é nossa.
Isso é nosso. E vou dizer mais para você. Quando a cozinha perguntou assim, será que ele prefere de viveiro ou de rio? Eu digo, é de rio, porque o Valdemir tem um sabor apurado. Entende? Então é de rio aqui, tem tudo isso aqui para os nossos convidados. Justamente, então é importante, os amazonenses aqui, nós que comemos por ano 57 quilos de peixe por ano, né? É importante isso, né? Enquanto o sul do país come 12, nós a gente come 57. Exato. Tá certo? Então vamos saborear agora o nosso peixe. Pessoal, eu conversei com o Valdemir Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Amazonas, nesse episódio Nômades, aqui no Maloca, Avenida Constantino Neri, Bosque Clube Chapada. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. E não esquece, inscreva-se em nosso canal. Se você quiser participar conosco com as publicidades, publis, como se fala, o nosso diretor está olhando ali também, apoio aqui no programa, entre em contato com a gente. É mais barato que um cafezinho no aeroporto de Brasília, hein? Mais barato que um cafezinho no aeroporto de Brasília. E, é claro, vários destinos, vários caminhos, diversos destinos. Esse é o Nômades com Jackson Nascimento, recebendo Valdemir Santana, terceira vez reconduzido ao Sindicato dos Metalúrgicos aqui do Amazonas. Se é pela terceira vez, já pode pedir música, mas a gente vai saborear um bom peixe. Até a próxima.